Você já parou para pensar que a camisa amarela, que um dia foi o símbolo máximo de terror para qualquer adversário no planeta, hoje desperta apenas desconfiança? Enquanto o mundo evolui em ritmo frenético, o futebol brasileiro parece preso em um ciclo infinito de nostalgia, má gestão e escolhas que desafiam a lógica. A pergunta que não quer calar é: o Brasil esqueceu como se forma um jogador de futebol, ou nós apenas nos tornamos medíocres por escolha própria? Mas a história não é bem assim. Aqui estão os 7 pontos que você precisa saber. O primeiro pilar é a base que apodreceu. Antigamente, você olhava para o cenário nacional e via gigantes competitivos em cada canto: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, todos brigando pelo topo com elencos robustos. Havia uma democracia de talentos. Hoje, a realidade é outra. Clubes endividados, sem projeto esportivo de longo prazo, tratam a base não como celeiro de craques, mas como uma válvula de escape financeira imediata. Vendem o jovem antes mesmo dele aprender a ser profissional. O resultado? Jovens jogadores sobem para o time principal sem casca, sem fundamentos táticos, sendo queimados em uma fogueira de pressão que eles não estão preparados para suportar. A formação técnica estagnou porque o sistema, lá na ponta, prioriza o lucro rápido sobre a excelência atlética. Precisamos entender que o garoto de 16 anos não é um ativo financeiro em uma planilha de Excel. Ele é um projeto de ser humano que precisa de tempo, de paciência e, acima de tudo, de um ambiente onde o erro seja parte do aprendizado, não o passaporte para o banco de reservas ou para uma venda precoce ao futebol periférico europeu. O segundo ponto é a escassez de referências posicionais. Houve um tempo em que o Brasil exportava meio mundo de laterais de elite. Hoje, olhamos para a lateral esquerda e a escassez é gritante. Comparar o passado com o presente é doloroso. Tínhamos Silvinho, Kleber, Serginho, Júnior, Roberto Carlos. Hoje a discussão sobre quem deve vestir a camisa da seleção em posições fundamentais soa como um desabafo desesperado. O abastecimento da seleção está falido. Quando o clube não forma o jogador de base com qualidade, o reflexo direto é o esvaziamento técnico da equipe nacional, que hoje sofre para preencher lacunas que, décadas atrás, eram preenchidas por 3 ou 4 jogadores de nível mundial por posição. Não estamos falando apenas de técnica individual, mas de compreensão tática do jogo, de saber quando subir, quando retrair, de entender o tempo do passe e a leitura defensiva. Perdemos a escola dos laterais, perdemos a escola dos camisas 10 clássicos e estamos nos tornando uma fábrica genérica de pontas velozes que, quando enfrentam defesas postadas, se tornam inócuos e previsíveis. O terceiro pilar é a ilusão do iceberg. A seleção brasileira é apenas a ponta final de um processo. O problema real reside na estrutura das ligas e na gestão dos clubes. Se você não tem uma liga fortalecida, onde os clubes jogam em altíssimo nível com elencos qualificados, a chance de formar jogadores com a casca competitiva necessária para uma Copa do Mundo é mínima. O Brasil parou no tempo. Enquanto outros países europeus e até vizinhos sul-americanos modernizaram seu scouting e seu desenvolvimento de talentos, nós continuamos dependentes do talento individual, que por vezes ainda brilha, mas que não se sustenta coletivamente contra seleções organizadas e com sistemas de jogo sólidos. A verdade inconveniente é que o futebol mundial mudou a frequência. O jogo de hoje exige intensidade física combinada com uma disciplina tática férrea. Se você não corre, se você não se posiciona corretamente sem a bola, você não existe no campo. O Brasil ainda acredita que a magia individual, o drible pelo drible, vai resolver problemas que hoje são solucionados por sistemas de marcação compacta e transições rápidas. O quarto pilar trata da gestão voltada para o financeiro, não para o esportivo. O futebol europeu viveu isso, como o caso da Itália, que focou tanto no lucro e na contratação de estrangeiros em detrimento das bases que hoje colhem resultados desastrosos, ficando fora de Copas do Mundo seguidas. O Brasil está flertando com esse perigo. Quando um clube contrata um jogador mediano do exterior apenas para fechar o orçamento, ele está, na prática, sabotando o seu próprio processo de revelação. A mentalidade mudou de formar para vencer, para vender, para fechar no azul. E quando o objetivo é apenas manter o caixa positivo, a qualidade do espetáculo e a evolução tática dos atletas são deixadas de lado.
O torcedor brasileiro é alimentado com promessas de títulos, mas o que ele recebe em troca é uma gestão que opera no curto prazo. Não há projeto, há sobrevivência. E no futebol de elite, a sobrevivência é o primeiro passo para o esquecimento. Quando os cartolas param de entender de futebol e começam a tratar clubes como empresas de varejo, a alma do jogo é a primeira vítima. O quinto ponto é a falta de identidade coletiva. Observe seleções como a Espanha ou a França. Elas possuem sistemas claros, jogadores que cresceram juntos nas categorias de base e que entendem a filosofia de jogo do país. No Brasil, o que vemos é uma colcha de retalhos. Jogadores que atuam em grandes clubes europeus, mas que, ao vestir a camisa amarela, parecem perdidos. Não há continuidade. O coletivo sofre porque as peças individuais não se encaixam e não há um padrão de jogo que se sustente sob pressão. Ontem, contra o Marrocos, os primeiros 20 minutos foram o retrato da desorganização. Um time que não conseguia segurar a bola, sem meio-campo, jogando em um esquema tático suicida que, na prática, deixava um buraco enorme para qualquer adversário organizado explorar. A seleção não é um time, é um grupo de jogadores talentosos que se encontram periodicamente para tentar adivinhar como o outro joga. Isso não basta mais. O futebol de seleções de alto nível exige automação, exige automatismos construídos em anos de convivência e uma filosofia que transcenda a simples escalação dos 11 melhores talentos. O sexto pilar é o perigo real do ciclo de 2030 e além. Se o Brasil não aproveitar o talento atual, Vinícius Júnior, Rodrigo, entre outros, e não reformular drasticamente a forma como cuida da sua base e dos seus goleiros, o futuro é preocupante. Estamos perdendo a capacidade de revelar meio-campistas e laterais de elite. O goleiro, que sempre foi um ponto de interrogação, agora vive uma incerteza absoluta sobre a renovação. Se a renovação de posições fundamentais não acontecer, a seleção brasileira, que hoje já não ganha competições continentais com frequência, pode se tornar uma mera coadjuvante no cenário mundial, sobrevivendo apenas do passado e de recordes que, a cada dia, ficam mais distantes. O risco é real, o Brasil pode se tornar uma seleção que participa, mas que nunca mais impõe respeito. Imagine o cenário, uma Copa do Mundo onde o Brasil chega, joga 3 jogos e vai embora sem deixar rastro, sem ser o espantalho que todos temiam. Estamos construindo esse futuro com cada decisão errada que tomamos hoje na gestão da base e na escolha técnica dos profissionais que coordenam nossas seleções. A mediocridade não é um evento, é um processo, e nós estamos nesse processo. O sétimo e último pilar é a autocrítica urgente. É preciso encarar a realidade, o Brasil não é mais o favorito absoluto. O favoritismo é uma construção histórica, mas a realidade em campo mostra um país que sofre para vencer seleções que, no papel, são inferiores. Precisamos parar de olhar para o passado com saudosismo e começar a olhar para o presente com realismo. Se a gestão da CBF e dos clubes brasileiros não mudar a chave agora, se não houver um investimento real em formação, em metodologia e em profissionalismo, o futebol arte será apenas uma lembrança em museus. A seleção precisa de alma, de sistema e, acima de tudo, de um projeto que entenda que a camisa amarela é um patrimônio que não pode continuar sendo tratado com tanta displicência. A camisa não ganha jogo sozinha, a camisa não dribla, a camisa não marca. Quem faz isso são atletas formados por um sistema que hoje está quebrado. Precisamos desconstruir o mito do talento inato brasileiro. O talento existe sim, mas ele é bruto e precisa ser lapidado. Sem lapidação, ele é apenas faísca que apaga no primeiro vento frio. Além de tudo isso, existe um fator cultural que ignoramos, a perda da rua. O futebol brasileiro nasceu na improvisação, no drible entre 2 carros na rua, no jogo de terra batida, onde o mais velho mandava e o mais novo aprendia. Hoje, o futebol se tornou uma atividade de condomínio, de escolinhas pagas que ensinam o beabá, mas matam a criatividade. Criamos jogadores robóticos, com medo de errar, com medo de arriscar o drible que define o jogo. Ensinamos a passar de lado para manter a posse, quando a essência do nosso futebol sempre foi a verticalidade, o risco, a audácia. Estamos domesticando o craque. Estamos transformando a nossa maior riqueza em um produto padronizado e sem brilho. Se não resgatarmos a essência da coragem e aliarmos isso à tecnologia e tática moderna, seremos apenas mais um na multidão.
O futebol é cíclico, mas o Brasil está preso em um loop de mediocridade. Até quando vamos viver de lampejos individuais enquanto o sistema ao redor desmorona? A pergunta fica para você. Será que o Brasil ainda é capaz de se reinventar ou estamos condenados a ver nossa hegemonia desaparecer no retrovisor? Deixe sua opinião nos comentários. O debate é a única saída para quem ainda acredita na grandeza do nosso futebol. O relógio está correndo e a história não perdoa aqueles que se recusam a mudar. Precisamos de uma revolução, de uma mudança de mentalidade que comece lá no treinador da base, que prefere um time que vence por 1-0 sem levar gol, até o presidente da confederação, que precisa entender que sucesso não é bilhete de loteria, mas sim construção diária, suor, método e, acima de tudo, respeito pelo torcedor que ainda sonha em ver o Brasil, novamente, como o dono absoluto do mundo. O trono está vazio. E por enquanto, ninguém parece ter a competência necessária para ocupá-lo.